Boa noite a todos. Aqui fala Runtó Zezinho, um dos admin da Voz do Sagrado, né? E estamos aqui hoje com uma Encátia Dogum, né? É uma sacerdotisa do Axé Dantô Sevi. Mas por que eu vou falar dela se ela está aqui para falar dela mesmo, né? Então a gente já começa. Mãe, a minha primeira pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora autoriza que sua imagem percorra pelas redes sociais e sem nenhum problema? Sim, sem nenhum problema. Ok, muito Pode. obrigado, mãe, pela confiança. A voz do sagrado. Quem é a senhora? Eu sou Kátia Montefusco, com muito orgulho esse Montefusco. Esse nome para mim é valiosíssimo. Eu sou bacharel em contabilidade, me tornei doné. Então, eu hoje não sou mais, como eu digo sempre, não sou mais Kátia Montefusco, né? Apesar do orgulho. Eu sou doné Kátia do Ogum. Ah, que maravilha, mãe. Que maravilha. E qual é o axé que a senhora segue hoje, mãe? Ou vem Eu seguindo? hoje sigo o axé Dantô Sevi, eu digo sempre. Eu sou Marim, eu sou Sejaundê, mas do axé Dantô Sevi. Ah, É o axé meu. parabéns, mãe, parabéns. Mãe, quantos anos de iniciada a senhora tem? E como é que a senhora veio parar no candomblé? Me conta essa história. Tenho todo o tempo do mundo. Eita ferro. Até que não é muito grande, não, porque eu sou novinha de santo. Eu vou no final do. Em 15 de outubro eu completo 19 anos. 19 anos de santo. Eu vim para o candomblé em busca. Na realidade, eu não vim para o candomblé, eu fui em busca da espiritualidade. Né? Eu fui messiânica há 37 anos e eu fui em busca de um complemento, uma falta que eu tinha, né? Dentro da messiânica, da espiritualidade. Aí comecei a buscar, frequentei Umbanda, Kenda Mirim, e etc, etc. Fui a vários locais para poder tentar me encontrar na espiritualidade. Foi quando eu conheci a minha antiga zeladora, né? Foi em busca dessa espiritualidade que eu fui. Eu não sabia na realidade o que eu queria. Eu queria sim, eu queria um complemento para eu me sentir bem. Então foi aonde eu fiz vários boris, frequentei a casa durante 4 anos até resolver me iniciar na casa da minha ex-zeladora. Ah, que parabéns. Ah, que legal. Então, mãe, a senhora foi pro candomblé, então não foi pela dor. A senhora foi, então, na verdade, pelo amor. Foi pelo amor. Eu digo sempre, eu fui pelo amor, porque eu quis, eu Ah, fui em busca. que legal, Márcio. A senhora, porque a messiânica, ela é uma religião, é uma igreja que ela é meia chegada para o espiritismo, meia chegada assim, porque eu costumo dizer que nós não somos espírita, nós de Candomblé não somos espírita, nós somos animistas, né? Isso é eu que falo, tá? Não é o povo que me diz, não. Isso é a minha concepção, que nós somos animistas, que nós cuidamos do ara, da alma, né? É, então, a messiânica, eu acho, se eu não me engano, é aquela que aplica jorei, não é essa? É essa mesmo. Ah, então, muito. Eu já tomei uns. Eu acho que é passe que fala o nome de jorei. Não, é jurei mesmo, não é passe, jurei. Ah, Passe, né? Não se usa nome passe, se usa jurei. tá, que faz assim com a mão, não é? Não é Isso, isso? com a Ai, mão. então. Uma das mãos, isso. Por um acaso, a minha vizinha, dona Neuza, uma senhora que ela estava muito antiga nessa religião, jurei, e eu cheguei lá um dia torto da coluna, é incrível isso. Eu cheguei torto mesmo, torto, eu não conseguia ficar em pé direito, eu ficava meio curvado.
E aí ela me viu chegar e me chamou. Eu morava em Ipanema nessa época. Ela me chamou, falou assim: meu filho, vem cá, por que que você tá todo torto? Eu falei: mãe, ô, dona Neuza, eu tô com muita dor na coluna. Ela falou: você me dá 5 minutos? Eu falei: sim. Ela: então entra aqui. Entrei na casa dela, ela me sentou na cadeira. Você acredita que ela ficou. Lógico que foi mais de 5 minutos. Mas ela ficou imantando aquilo ali com a mão e falando alguma coisa que eu não me lembro o que que é. Eu entrei na casa dela com dor e deixei a dor na casa dela. É verdade. É uma. Existe é, essa fé, essa não é a fé, existe esses milagres lá. Eu não, agora, hoje, não estou lá, mas eu não quero dizer que não exista. Existe sim. Muita gente entrou lá muito ruim e saiu de lá muito bom. Mas é verdade, é desse jeito mesmo. Mãe, a senhora falou que a senhora tem de iniciado quantos anos? 19, né? 19. Vai fazer 19 ou já fez 19? Vou fazer 19. É Em um. outubro, 15 de outubro. Pra quem disse que era novinha, não é novinha, né, mãe? Sou novinha, porque todo mundo tem o quê? 30, 40, a outra tem 50 e tantos. Eu sou menininha. A avô falei. Não fiz maioridade ainda. Fez, lógico que fez. 21. Não, Para mãe, mulher, antigamente não. era 21. Maioridade dentro do candomblé é 7 anos, mãe. Sim, A no senhora já tem a candomblé. sua maioridade. Sim, Uma pergunta meio tenho. capciosa, mas eu gostaria que a senhora me permitisse. É, a senhora se considerava uma boa filha de santo? Sim, sempre fui uma boa filha de santo. Apesar de como eu entrei muito crua, né? Eu não sabia um ó, um có. Não Hum. sabia mesmo, não sabia nada de nada. E não tive muita instrução lá dentro, não tive muito ensinamento, não tinha explicação. É assim, ó, você tem que se abaixar, ó, você tem que se levantar, mas nunca não se dizia por quê, né? Mas eu sempre fui uma boa filha de santo, sempre estive presente em tudo. Eu trabalhava às 7 da manhã e às vezes 5, 6 horas da manhã eu ainda estava dependendo do bicho. Isso que é muito. Então, eu fui uma abiã boa e uma iaô excelente. Ah, que maravilha, mãe. Porque só aprende candomblé quem na casa está Exa presente, né? Porque ninguém aprende exatamente. do pai Gugu, né? Ou mãe Gugu, como queiram chamar. Não ensina nada. Porque quem tem não vai falar, vai ficar escrevendo para dar seu segredo lá no Google. Até porque hoje o candomblé meio que ficou desvirado, ao contrário. Mãe, é, e como é que foi? Quem abriu a sua casa e quantos anos a senhora tinha? A senhora deu 7 anos abrindo o Dantosevi? Não, não foi. Não. Eu, eu fiquei pouco tempo na casa de santo onde eu fui feita e depois fiquei na casa do meu pai pequeno, Robson de Oxalá. Fiquei um bom tempo lá na casa dele. Saí da casa é, eu não me adaptei a certo tipo de modernidades e certos tipos de extravagâncias que existiam dentro da casa. Eu não vou falar de abusos, né? Que na minha concepção não era de acordo com a minha vida material, né? A minha vida do dia a dia. Eu era contra certos tipos de coisa, saí e fui para a casa do meu pai pequeno. E lá, depois de um certo tempo, eu conheci Mãe Flávia de Oxum, aonde eu fiz os meus 7 anos. Eu tomei meus 7 anos na casa de Mãe Flávia de Oxum. Ah, de Sepitiba, né? De Sepitiba, isso. Ah, tá certo. É, então, e a senhora, E, e como é que a senhora abriu o Dantosevi, a sua casa? e eu tomei 7 anos, mas não abri, ganhei cargo de abrir casa, que ela me deu, mas eu não pensava em abrir casa. Eu queria fazer meus filhos dentro da casa da minha mãe de santo.
Eu achava que isso, para mim, que era o valor. Mas começaram a aparecer filhos de santo, começaram a aparecer ogãs, eu dei obrigação no Ogã João, e aí dali começou a surgir a ideia de se formar uma casa de santo, né? Não se pensava ainda em Nanto Servir, se pensava-se numa casa de santo para o Ogum, que aí o Ogum começou a cobrar e a me exigir uma casa de santo, onde começaram a aparecer os filhos de santo que não ia ter como fazê-los dentro da casa de santo da minha mãe. Então, Ogum começou a exigir uma casa de santo. Foi aonde não vou dizer fui obrigada, eu abri, né, uma casa de santo, abri Doutor Sevi. A senhora me permita corrigir a senhora em uma coisa. A senhora disse que a senhora Flávia lhe deu o cargo de mãe de santo? Não, mãe. Quem lhe deu o cargo de mãe de santo, desculpa, mas foi Ogum. Né? É, Quem é ela para passar à frente de qualquer vodum, né? ela me deu o cargo perante as pessoas de que ela me deu a permissão de que eu podia abrir casa de santo. Mas É assim que a gente faz. foi Ogum que permitiu ela, porque senão ela não poderia fazer Foi o ele que negócio. me exigiu, É. né? Ele que me exigiu. E quantos anos a senhora tem de casa aberta? Eu tenho 7, 8, eu tenho 19. Eu tenho, agora estou com. E pai, agora não só me pegou. Vamos dizer, 7, 9 anos, 9 para 19. Eu tenho quase 10 anos de casa aberta. Ah, parabéns. Mãe, nesses 10 anos de casa aberta, ou seja, de 7 anos para frente, dos 7 anos, né, que a senhora pegou a sua maior idade, é, quantos filhos de santo a senhora tem no total? Entre Ogã, Eked, enfim. Olha, eu tive. Pode contar. Eu até anotei, porque sabe como é que é a cabeça de velho, né? Não, que Eu velho, tive mãe. 43, eu tive ao todo, até hoje, filhos que entraram, que saíram, Sim. Ogãs, Equedes. Eu tive 43 filhos de santo. 43? Ah, que legal, tá vendo? 43 filhos de santo. Você tá vendo? Hoje eu tenho na casa 13 filhos de santo. Olha como é que o Ogum é bondoso, não é? Muito. É bondoso, porque a senhora está com 9 anos, 10 anos, 11 anos, talvez, de segmento, que a senhora teve essa, entre aspas, permissão, porque a permissão já vinha lá de trás, né? Mas que a senhora teve essa permissão para tocar e ter o trono do Ogum no lugar dele, né? A senhora tá com esse monte de filho de santo. Mas bota na cabeça que é o seguinte: filho de santo são transeuntes. Eles vêm, voltam, entendeu? E é sempre assim. Eu sou marido de mãe de santo, eu sei o que é isso. Entendeu? E como é que era o nome do axé que a senhora se iniciou? A senhora lembra da sua mãe de santo? Beuá Tossi. Ah, Beuá Tossi. Não, peraí. Beuá Tossi, isso mesmo. Como é que era o nome dela, mãe? Se a senhora quiser falar. Marlene de Jagum. Olha, Jaceno de Jagum é boa pessoa. Jaceno de Jagum é boa pessoa. Agora, o que vem por trás disso é que nem eu. Eu sou boa pessoa, mas o que vem por trás de mim eu não sei, né? Tem hora que eu sou ruim. Verdade, é verdade. Mãe, não vamos entrar em detalhes. Não, detalhes não pertencem a gente. A gente não tá aqui para adentrar a casa de ninguém, segredo de ninguém. Não. E nem. Não. A gente conta o que foi bom pra gente. O que é ruim a gente meio deixa do lado. Mas é sempre bom lembrar, porque quando se lembra de alguma coisa, nunca se esquece e a gente não comete o mesmo erro, né? A verdade é essa, né? Qual a sua maior lembrança? O que marcou a senhora? Vamos falar, são as duas coisas, de ruim e de bom nessa sua vida espiritual até a data hoje. Eu vou dizer que eu fui muito
feliz. Todas as vezes que desde a minha feitura, a todas as minhas obrigações, que eu sempre tomei minhas obrigações todas em datas em que eu pude, lógico, né? Eu tomei todas certinhas. Todas as vezes foram lembranças muito boas. Eu tive emoções muito boas, eu tive resultados do Ogum, relação, né, do Ogum muito boas. E eu não tenho, assim, a única tristeza que eu tenho e que eu fiquei dessas lembranças todas foi eu não ter conseguido ficar dentro da casa de santo aonde eu fui iniciada. Que eu acho que sempre foi o meu objetivo, de nunca ter saído, de nunca ter precisado ir para outro lugar que não fosse a casa onde eu fui feita. Então, a lembrança que eu tenho muito triste é essa. E a De eu boa? ter saído. E a boa? Lembrança boa A, nessa tua a boa trajetória. é que Ogum tomou conta de mim, que o Ogum, todas as vezes que precisou, ele sempre esteve comigo. E nessa minha trajetória toda, ele sempre me deu respostas, e deu resposta para todo mundo, dentro do meu axé, em qualquer lugar onde eu estivesse, ele dava resposta daquilo, de dúvida das pessoas e dúvidas minhas. Então, a minha lembrança boa é que eu tenho realmente Ogum na minha cabeça. Isso é uma maravilha, né, mãe? Porque eu costumo dizer aqui para minha mulher, Socorro, que o que ela às vezes falta é manjar completa. Porque o coração é que manda, o coração nosso é que manda, o coração dela naquele momento é que manda. Entendeu? Iemanjá completa, com certeza. Faltou o Macaçá. Não faltou, porque Iemanjá tá ali para completar aquele ouro do Macaçá. Entendeu? E é assim. Sempre foi desse jeito. E com a senhora acredito também que porque a senhora, eu a conheço já há algum tempo, e a senhora é muito simples, e o santo é simples. Né? Santos não é esse glamour todo que as pessoas tentam colocar na, na, na frente do Vodun, né? Na frente do sagrado, né? Mãe, qual a lembrança que a senhora teve de... Eu sei que a senhora disse que a senhora entrou crua no candomblé, aquele negócio todo e tal. Mas vamos falar da sua feitura. Na sua feitura, qual a lembrança de uma pessoa do candomblé que teve na sua saída que a senhora tem assim uma grande recordação? Olha, tem uma pessoa que eu até, quando eu falo, eu me emociono sempre muito. Tem uma pessoa que eu amo de paixão e ela esteve comigo em todos os momentos da minha trajetória. Desde a minha raspada, né? Desde que eu fui feita, até os meus 21 anos, meus 14 anos. Foi Mãe Glícia de Oiá. Ela, para mim, é uma pessoa que eu tenho assim em grau elevadíssimo. Ah, que... Porque é uma paixão que eu tenho, não eu tenho por outras. Eu não vou ficar citando, porque posso esquecer de algumas. Mas ela é uma pessoa que sempre esteve comigo. Engraçado, sempre esteve comigo. E a lembrança que eu tenho é dela. Porque Então, todas as minhas obrigações, ela estava ali presente. então, a senhora agora tem oportunidade nesse vídeo, porque quem sabe que ela não vai ver? Mande um beijo para ela. Aqui Eu nesse mando vídeo. um beijo, Isso. um abraço. Eu digo sempre para ela o quanto eu a amo. Todas as vezes que eu encontro com ela. Isso é muito gostoso, é muito bonito. O amor, ele transcende, né, mãe? A gente não tem, É não tem, verdade. não tem barreira. O amor não tem altura, não tem nada disso. O amor que a gente sente, as pessoas que nos tratam bem, né? A gente está sempre ali em recordação àquela pessoa, até porque é pra gente não esquecer. Né? E eu acho isso muito bonito da senhora, mas muito bonito mesmo. Mãe, na sua concepção, qual é a diferença do candomblé de hoje, né? Que tá rodando hoje, porque eu sei que a senhora foi aquela Iaô e Vodunce de pé no chão,
né? Que entrou na roça, mesmo tendo um grau de estudo elevado, mas a senhora entrou na roça de pé no chão, já lavou muito banheiro, já varreu muita casa, já limpou muito frango, né? Então, da sua época, qual é a, qual é a diferença que a senhora acha entre hoje e há 19 anos atrás, quando a senhora adentrou o candomblé? Eu, assim, é o que eu digo, né? Eu sou muito nova, eu às vezes escuto essas senhoras falando, né? Daquele tempo lá de 50 anos atrás. Mas eu digo aqui, assim, dos 18 anos atrás, hoje a diferença é muito grande. Na minha época, era cabeça baixa mesmo. A gente não olhava no olho da mãe de santo. A gente não dizia não para a mãe de santo. A gente. Hoje você não tem. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com o que você diz, porque magoa. Na minha época não tinha isso. Você não tinha que se magoar, você tinha que ouvir e calar. Se gostar, gostando ou não, você tinha que guardar aquilo, ficar quietinha. Depois, você podia até bater na parede, socar a parede, fazer o que. Mas na hora, era ali, sentadinha no chão. Nunca tive problema de que hoje para você botar um filho de santo para sentar no chão, é perigoso porque ali passa bicho, é perigoso porque pode ficar resfriado. Na minha época não tinha nada disso, não. Na minha época a gente dormia na zan. A gente não botava nada por baixo para esquentar, era chão e zan. E você em cima daquilo. Se estava gelado, não estava gelado, isso aí não era problema de ninguém, você tinha que deitar. Hoje você se preocupa, vamos bota um colchonetezinho, já querem um colchonetezinho embaixo, porque o chão é muito gelado, vai ficar doente, vai ficar resfriado. No banho gelado de madrugada, era banho gelado, era banho no tó, era banho nua no tempo, com frio, só não tinha com chuva. Do resto, a gente estava ali. Às 3:30 da manhã, em pezinha, sem nada, jogando aquela água que vinha do top. Então. Então, hoje, você tem preocupação, você tem que ter preocupação, porque senão os filhos vão para casa vão embora, porque você é grossa, porque você é mal educada, porque você briga, porque você quer as coisas certinha, né? É verdade. Então, hoje as diferenças são essas. A Eu. falta de respeito. É verdade, mãe. A única. Eu conheci uma palavra na minha época, quando eu adentrei o candomblé, isso lá se vão um bocado de ano atrás, já se vão 44 anos atrás, quando eu pisei dentro do candomblé, porque eu não gostava de candomblé também, né? E eu entrei por acaso e o Oxum me pegou nesse por acaso, para me suspender. Há 44 anos atrás, eu não vou nem botar 44 anos atrás, eu vou botar uns 30 anos atrás, mãe. A palavra bully que eu conhecia era de pôr café. Hoje você não pode, se bobear, você não pode chamar dofono, ou lissace, ou emanjace. Se você chamar, é bully porque você está botando apelido. Não é? Hoje o candomblé está nesse patamar. Como é que a senhora vê hoje a educação de axé? A educação de axé também mudou desse jeito, mãe? Sim, mudou. Hoje o filho de santo se sente ofendido de você estar na mesa, comendo com seus etemis, com seus ogãs, com as suas equetes, e ele está sentado na esteira de pratinho de ácate, comendo com colher. Então, ele se sente ofendido. Para eles é uma ofensa. E, na verdade, eles não sabem que eles estão aprendendo com aquilo ali, né, mãe? Exatamente. Tudo que você faz, que você dá de ensinamento dentro do axé, porque tudo ali dentro você está fazendo o quê? Você está ensinando. Para ele, um dia, eu digo sempre lá em casa, o que eu ensino para vocês é para amanhã,
quando alguém adentrar na casa do Ogum e olhar e falar assim, nossa, que filhos educados. É Que porque filhos com a educação de axé que eles têm. É essa a importância que vocês têm que dar. eu. Saber servir as visitas, né? Não é a visita pode servir qualquer não, um pratinho, um copo, não importa. Você não sabe quem é aquela visita. Se ela é uma Itemi, se ela é um Abian, se ela é o que seja lá o que for, é uma visita. Você tem que servir pratinho, né? Um copo de vidro, você não sabe quem é. Então, essa educação de axé é que hoje em dia está muito difícil você passar isso, porque tudo é bullying, É verdade. tudo você está ofendendo. É verdade, mãe. Então, a ofensa hoje em dia é um problema muito sério. É. Ô mãe, deixa eu voltar. Eu vou fazer uma pergunta. A senhora já meio que me respondeu lá em cima, mas a senhora não me deixou aqui meio que no vazio. A senhora teve algum sonho? Ou como é que a senhora descobriu que tinha que ser mãe de santo? Que aquilo era seu destino? Ou foi. Como é que foi isso? Foi um empurrão. Eu fui empurrada. Eu fui empurrada. Eu vou falar, eu sou muito honesta. Eu sempre quis, eu sempre quis ser zeladora. Não ter casa aberta, não, é diferente. Eu sempre quis ter filhos de santo. Depois que eu fui fazer santo, eu sempre quis fazer os meus 7 anos para eu me tornar uma zeladora, para eu poder ter filhos de santo. É, Mas eu nunca sonhei em ter uma casa sem um apoio de uma mãe de santo. Você entendi. entendeu? Eu achava que eu deveria ter a minha casa de santo, mas guiada pela minha zeladora. Entendi. Eu ser obediente à minha zeladora para poder criar meus filhos, assim como a vida da gente. Você não obedece a sua mãe para poder se criar os seus filhos, para ela ter uns bons netos? Era isso que eu queria da minha vida. Então, quando eu fui abrir a casa, eu fui abrir a casa meio que no empurrão. Até porque eu não tive tempo de ter ensinamento, porque eu fiquei muito tempo sozinha. Eu não tinha a quem me ensinar as coisas. As pessoas que eu tinha eram Mota, que eu com o meu caderninho eu ia anotando aquilo que eu escutava ele falar, aquilo que eu escutava as pessoas comentando, né? Porque tinha muita gente no meio dele. Eu via as pessoas telefonando para ele, pedindo conselho, pedindo. Então, eu ficava escutando aquilo tudo e fui aprendendo. Quando eu, de uma hora para outra, a casa apareceu e o Ogum cobrou. Antes disso, nós estava até aqui na época, a gente estava aqui na era da casa de Jaqueline, o Ogum virou, chamou um Ogã, que não era nem meu Ogã, chamou o Ogã e falou para ele que ele, daquele momento, ele queria. Eu não tinha nem tomado 7 anos ainda. Que naquele momento, ele queria as coisas dele. Que assim que ele tomasse, que eu fizesse as minhas coisas, que ia aparecer alguém para eu tomar minha obrigação, que ele queria as coisas dele na casa dele. Olha que Eu levei maravilha. um susto, mas como eu não tinha ninguém, eu falei, isso não vai ser tão cedo, né? Porque até aparecer uma mãe de santo, até comprar um terreno, até fazer alguma coisa, isso aí bota-se 10 anos e 20 na vida aí, né? É verdade. Mãe, Não esperava que fosse tão rápido. mãe, mas sabe o que que Ogum fez com a senhora? Isso é porque eu tô me captando aqui. O que que Ogum fez com a senhora? É toda essa tua trajetória, todo esse percalço que a senhora passou, né? O que que Ogum fez com a senhora? Se a minha filha pode ser uma águia, por que que ela tem que ser um pardal, né? A águia ela voa longe, alto, o ninho dela é lá em cima.
ela quando tem o filhote, ela pega o filhote e joga o filhote lá de cima por 3 vezes. Para ele sair voar e ele saber que aquilo ali é o que ele tem que fazer, voar, andar sozinho, né? E depois da terceira vez, se ele não voar, ele deixa o filhote cair para morrer, porque sabe que não vai sobreviver. E algum fez isso com a senhora. É verdade. Entendeu? Lhe deu o caminho, lhe deu a segurança que hoje talvez a senhora pensa que não tem, mas a senhora tem. Entendeu? E isso tudo é obra de Pai Ogum. É Ele, verdade. ele quando bate no ferro, o som vai longe. Entendeu? Então, é dessa forma que é. Então, nunca se preocupe. Ogum, ele pode tirar com a mão, mas ele vai te dar com 4. Entendeu? Eu digo sempre, eu vou dizer, eu digo sempre, eu nunca apanhei do Ogum. Eu, graças à minha vida, eu procurar ser, não sou santa, nem sou a pessoa mais correta do mundo, não. Mas eu procuro ser o mais correto, ao ponto de eu nunca ter, assim, eu já apanhei de Oiá, mas de Ogum nunca apanhei. Que maravilha. Tá vendo É aí? porque ela bate, ele sabe que ele dá uma de pai, aquele pai assim, o pai é bonzinho, a mãe é que é Megera. danada. É o que ele faz. Eu sei o que é Ele sai isso. da frente e deixa ela bater. Eu sei Mas que. eu, Eu sei o que é então isso. eu procuro andar sempre, como eu digo sempre, na linha do trem, para poder ele não ter motivo nenhum de se zangar. E eu sei que ele está sempre comigo. Por mesmo que quando eu erro, ele está comigo. Axé, mãe, axé, axé. Mãe, o que a senhora acha dessa mudança hoje quanto ao candomblé se tornou um comércio? A gente entende que toda casa de santo deva ter a sua mensalidade, porque tudo dentro de uma casa de santo é caro e só sabe quem é o custo disso, quem é o dono da casa. Entendeu? A gente entende que filho de santo tem que ter uma mensalidade ali para pagar, porque a senhora não passa saquinho, né? Então eles deveriam cumprir, porque tem uma luz, tem uma bomba que queima, é água que tem que pagar. Bom, enfim, a senhora agora está em obra e obra custa dinheiro e dinheiro custa ganhar e às vezes a gente se endevida até pelos fios do cabelo, mas tudo pelo amor da fé. E como é que a senhora vê isso hoje? O candomblé virou um comércio para a senhora? Olha, para mim, não. Eu, eu sempre digo que eu acho, sim, que tem que ter ajuda dos filhos de santo. Você não tem outras pessoas. Você não é rico. Porque quando você é rico, né, você tem um alto salário, né, você é um alto funcionário, você tem o seu dinheiro o suficiente, você investe na sua roça, você não precisa de ninguém para fazer nada dentro da sua roça, você faz as coisas por si só. Mas a gente precisa sim, porque como o senhor falou, existe os impostos, né? Isso. Luz, gás, porque muitas das vezes é muito mais do que menos. Gente precisando de um ebó e você tem que cozinhar, tem que servir seus grãos para poder ajudar aquela pessoa que está precisando, que está necessitada. Né? Então, a gente precisa ter o quê? Uma cesta básica dentro do axé, né? De tanto de comida para os filhos de santo, como para os ebós que tem que ser feitos. E precisa da mensalidade para poder ajudar. Com obra, mais ainda, que a gente precisa da mensalidade para pagar os impostos e ajuda dos filhos de santo para poder comprar tijolo, cimento, terra, areia, pedra e essas coisas todas. Então, eu acho que eu não vivo para o comércio, porque eu não vivo do santo, eu vivo para o santo. Então, eu procuro pedir aos meus filhos o menos possível, né? Eu procuro mostrar para eles o que a gente está precisando, o que eles podem ajudar em relação à obra. Agora, o que é de obrigação deles, é de obrigação deles. Tá Mas certo. eu não cobro nada para dizer assim, eu tenho que cobrar porque eu preciso arrumar minha casa, eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso. Não.
As coisas que são feitas, tá todo mundo ali, é feito para dentro da casa. Então, não acho certo essa coisa de exorbitância, de cobrar milhões, como todo mundo faz aí, faz festa de casamento de 15 anos, né? Eu, con- Hoje em dia, candomblé agora é festa de 15 anos, É verdade. casamento. Eu concordo com a senhora nisso aí. Eu só discordo uma coisa. Quando a senhora pega um filho de santo que chega ali, que a senhora dá da caneca a exame, né? Ele não valoriza aquilo ali. E tem muito filho de santo que chega dentro da nossa casa e às vezes não traz uma vela para acender. Mas quando a senhora bota a comida na mesa, ele é o primeiro a comer e não lembra quem está ali atrás para comer. Não pensa. Não pensa. Isso só muda o CEP, tá? É na sua Sim, casa, é na minha na casa de casa, todo mundo, verdade. na casa de todo mundo é desse jeito. E a gente tem que tentar mudar. Eu também não sou a favor que se cobre preço exorbitante que nem a gente tem visto por aí. Mas eu não concordo que seja de graça, porque a senhora vai deixar a sua vida, a senhora vai deixar os seus afazeres, a sua família, os seus netos, que eu sei que a senhora idolatra e ama, né? Para viver para aquele santo ali, para viver para aquela pessoa, apesar que aquela pessoa vai embora e o santo continua nos amando, né? Mas eu acho que Verdade. a senhora tem que. Nós de Candomblé temos que pensar. Porque quando a senhora vai ali comprar um obi é R$ 8. Entendeu? Não, eu não discordo que não tenha que ser cobrado, não. Eu acho que tem que ser cobrado, sim, mas não valores que agora estão uma obrigação de 7 anos, o pessoal está cobrando 15 mil, É verdade. 18. É verdade. Isso eu acho um absurdo. Agora, eu não concordo, eu não sou muito a favor de obrigação por misericórdia. Eu Isso. acho que do momento que, quando você é IAO, você, eu acho que o IAO ele tem por obrigação fazer um esforço para comprar. Ele passa a lista dele, ele passa a lista para os irmãos, ele passa a lista para os vizinhos, ele passa a lista para os amigos. E isso é o esforço para o santo dele, não é comigo. É Porque, como eu verdade. digo sempre lá em casa, eu posso pegar os meus santinhos e ter uma casa de uma zeladora, né, de uma mãe de santo minha, e eu botar os meus santinhos e viver na casa da minha mãe de santo. Verdade. Eu, né? É. Se eu, algum quis que eu abrisse uma casa, foi para zelar pelas pessoas, essas pessoas têm que ter orgulho de estarem dentro da casa do Ogum. Então tem que fazer esforço para Sim. comprar as suas coisinhas, para poder fazer o seu santo. E nas suas obrigações, correr atrás. Não tem dinheiro? Vai correr atrás de pedir, vai passar lista, faz rifa, mas eu acho que todo mundo tem que fazer seu esforço. Essa coisa de misericórdia, eu te dou tudo e você entra, isso eu não faço e Tá não certo. concordo. Tá certo. Eu acho que as pessoas têm que ter o sacrifício próprio para isso, né, Exatamente. mãe? Porque senão E já não não. dá em valor, já não dão valor para a gente, fazendo É, esse sacrifício todo. é verdade, é verdade. E, mãe, a senhora já sofreu alguma intolerância? Não, graças a Deus nunca eu tomei. Quando eu fiz santo, a minha mãe de santo me esqueceu de tirar o meu quelê. Eu fiquei 4 meses de quelê em vez de 3. Então, eu trabalhava. Como é que é o negócio? Eu, Peraí, na peraí, época, eu estava volta aí. A senhora ficou o quê? 4 meses de quelê. Ah, dá a mão a socorro. 4 meses. Eu falava para ela assim, mãe, eu acho que já completou 3 meses. Ela dizia, é? Então semana que vem a gente vai ver isso, tá? Aí eu falava, mãe, já a senhora falou na semana passada? Não, agora eu não posso. Depois eu vou no jogo, eu vou ver se já pode tirar. E assim ela foi me levando, eu fiquei 4 meses. E eu trabalhava. Eu, na época, estava gerenciando 2 lojas, uma no Ipanema, no Rio Design, e a outra no Rio Shopping. E eu ia trabalhar de touquinha na cabeça, toda de branco, de quelê, de loguns, de toalhinha no ombro e atendendo cliente.
Mas que E maravilha. não podia olhar para o espelho. E olha que o Recreio Shopping, o Rio É Design, lá verdade. de Ipanema, é espelho puro. É E verdade. eu tinha que. E nunca, nunca, nem dentro de condução, nem dentro de táxi, nem dentro do shopping mesmo em si, nunca houve nada, nem Nenhuma insinuação discriminação. nenhuma. Isso eu tive sorte. Eu nunca tive discriminação no meu período de andar de AOzinho, né? A senhora não teve sorte, não. A senhora tinha algum. É, né? É, a senhora É, tinha algum ali porque do assim, lado. Mãe, ele não permitiu isso, com esses porque filhos. senão eu ia, porque senão eu ia subir nas tamancas, porque eu tinha o gênio do cão. A senhora, mãe, qual é a importância? A senhora falou que hoje a senhora está com 13 filhos de santo, né? Isso. Então, qual é a Entre importância. Ogãs e Equete, né? Sim, sim, sim. Qual é a importância da senhora? Eu digo, vamos lá de trás, todo mundo, né? Qual a importância do zelador para o filho de santo e a família do filho de santo? É, a senhora dá suporte para a família também? Sim, sim. Eu procuro estar sempre junto com todos. Eu não tenho a preocupação só com o filho de santo. Eu tenho preocupação com. Se eu tenho uma mãe, eu tenho a preocupação do marido, eu tenho a preocupação dos filhos, eu tenho a preocupação dos netos, daquela pessoa que está ali comigo. Então, eu procuro estar sempre ajudando espiritualmente, né? Tanto ela quanto a família dela. Ah, que legal, mãe. Eu acho que quando você pega a caçamba, tem que puxar a corda junto, né? Exatamente, Eu acho exatamente. que. Não, e você não pode fazer um agrado, vamos dizer assim, né? Uma coisa para um filho de santo, se ela tem um conjunto onde ela mora, né? Onde pode estar as coisas não estarem de boa positividade, às Hum. vezes nem é ela que está com um negativo tão grande. Às vezes é a família inteira, então você tem que equilibrar aquilo tudo para ela poder ficar bem, né? E a senhora tem algum filho de santo que tem a família evangélica que critica ou que, enfim, Não, não tenho, não. não tem. Todos os meus filhos de santo são. Os que, até tenho a Carla, mas a Carla é desligada dessa família evangélica. Então, não influencia em nada, né? Ah, que Os que bom. eu tenho lá são todos. Não tem ninguém que influencie eles. Até tem Márcia, tem a irmã, mas também não influencia porque elas não misturam as estações. Então, eu não tenho realmente esse problema dentro do meu axé de família envolvendo contra. Mãe, e da sua família, quem é que seguiu essa linha de candomblé, espírita, o Ninguém, kardecismo? Ninguém, só a senhora. só eu. Nós éramos, não, nossa família, nossa casa nós éramos todos messiânicos, né? Eu, minha mãe, meu pai, éramos todos messiânicos. Agora, ligado ao espiritismo, só eu. Ah, que legal. Mãe, até aqui a gente pegou leve, agora a gente vai pegar mais pesado um pouquinho, viu? Né? Então vamos falar para pegar mais pesado um pouquinho. Antigamente as mulheres, os homens, né, tinha uma conduta ímpar entre as comunidades de terreiro. As mulheres não adentravam de calça comprida né, em seus axés, os homens não vinham de vestimento sumário para o candomblé, se mantinha, se muito chegasse lá, trocava a roupa e toda. Como é que a senhora vê isso e como é que é esse procedimento no seu axé? Eu não concordo. Nunca concordei e eu hoje, talvez por estar mais velha, estou pior. Porque a gente vai ficando velha, a gente vai ficando mais chato, né? Mais exigente. Então, eu acho que mulher é vestido, é saia. Homem é calça comprida. Bermuda é para você passear.
Calça comprida é para você trabalhar, passear, né? Eu acho que isso não é vestimenta para você ir para o candomblé, né? Que eu às vezes vejo as mulheres de bota, de calça leg, com uma blusa um pouco maior, ou então umas sainhas que tem um palmo e que ainda põe um pano da costa que tem menos do que um palmo, que nem o pano da costa não tampa a saia de um palmo. Já. Então, eu sou contra isso e falo sempre isso para meus filhos e mostro, ensino para eles que isso não são modos de ir ao candomblé. E na minha casa, eu me perdoe, mas podem ficar chateados, podem não voltar mais na minha casa. Ou eu levo uma sainha bem rodadinha para botar por cima, ou não entra no meu salão, não entra na minha roda, calça comprida, bermuda, nada disso. Muito bem. Aqui em casa, né, a Socorro tem esse hábito, né? Filho de santo, é, no portão para dentro não entra, mulher não entra de bermuda, calça comprida, chegou no portão É. tem que botar uma saia, ou então Ou o pano muito da um costa. pano, enrola um pano, porque pano não é saia, né? Mas enrola um Mas pano para até passar. chegar ou tomar um banho, mudar de roupa, eu acho que Isso. ainda é permitido isso. Aqui em casa ela ainda é arcaica a esse ponto. Mas, veja bem, a gente está falando isso tudo, mas nós não estamos adentrando na intimidade de casa de ninguém. As casas de cada casa Sim, faz daquilo que quiser. É só lógico, a evidente. pergunta, eu falei que ia pegar mais pesado com a senhora agora. Então, Não, eu e, acho, eu e outra, concordo. eu costumo falar para ela aqui, mãe, e eu vou falar para a senhora também. A senhora não perde filho de santo. Filho de santo que vai embora é porque Ogum permite que vá. Entendeu? Porque se ele vai é para a senhora não sofrer. Ogum não quer que a senhora sofra, até porque a senhora é fiel a ele. Então ele não vai querer que a senhora sofra com isso, né, mãe? Olha, eu tenho sempre essa palavra lá em casa. Eu digo sempre nas minhas reuniões, todas as vezes que eu tenho as minhas reuniões, eu falo isso sempre. A casa da Antocevi não é da Dona Ecate. A casa da Antocevi é do Ogum. Quem bateu na porta, quem adentrou dentro do axé, é porque Ogum mandou, Ogum permitiu. E não vai ser eu que vou botar para fora e nem vou expulsá-la da minha casa. Pode me dar o trabalho que for, quem vai botar para fora é Ogum. E sempre foi assim. Tá certo. Todos os filhos de santo, Ogã, seja lá o que for, que eu tive problema, eu nunca botei para fora da minha casa. Aliás, eu só teve uma. Mas aí foi falta de respeito, foi moralidade, foi essas coisas todas. Do resto, foi Ogum que botou para fora. Tá Ogum não certo. deixou voltar mais. Tá certo. Então eu digo sempre, quem manda ali dentro não sou eu, É, é por, Ogum. é Por porque. isso que eu tenho as minhas pedrinhas para ir lá para saber a opinião do Ogum. Quando Isso. ele não vem na minha cabeça e dá a ordem, ele me dá a ordem pelas pedrinhas. Tá certo. Então eu digo, é assim que ele quer e é assim que vai ser feito. Tá certo. Até porque se fosse a casa lá, o espaço, se fosse sua, não seria da Tocevi, seria a casa da Kátia. E não da Exatamente, Tocevi, casa né? da família Montefusco. Pronto, ponto. E a casa é do Ogum. É isso Isso aí. aí. Mãe, qual é a cerimônia que mais lhe encanta e lhe emociona é, dentro da sua casa? Dentro do orô, dentro da sua casa, dentro do seu segredo, do seu Kurã. Entre todos os orôs, né? É o Nahum. Eu sempre fico muito emocionada. Eu não sei se é porque na minha casa, no Nahum, é quando eu inicio, né? Verdadeiramente o Vodunce. Eu me emociono sempre muito, muito com essa parte da cerimônia em geral, o Nahum. É. Mãe, nós sabemos, e todos sabem, principalmente quando se é pai, se é mãe, que uma família onde tem vários filhos, sempre vai haver uma preferência por um. Mesmo que a gente diga que não. Mas a gente sempre tem uma preferência por um,
com mais apelo, com mais dó, então com mais cuidado, a gente sempre tem. Por esse motivo, eu vou lhe perguntar, qual é dos voduns, dos orixás, que mais lhe encanta, que a senhora mais é apaixonada? Eu sou muito apaixonada por Oxum. Eu tenho uma verdadeira adoração. Não sei se é porque a minha vida inteira eu achava que eu era de Oxum. Todo mundo dizia para mim que eu era do Oxum. Então, eu tenho uma paixão muito, muito, muito grande por Oxum. E amo de paixão o Baluaê. Ah, Jagum, Sapatá e a família toda. obrigado pela parte que me toca, viu? Mãe, pela tradição é normal que uma família de santo tenha os mesmos ritos. Hoje já observamos que o conceito mudou, que não é bem assim. O que a senhora acha disso? Você diz os mesmos ritos, em que sentido? Os mesmos segmentos. Eu acho assim, eu acho que o candomblé, o ideal que nós não temos, seríamos nós termos uma Bíblia, né? Nós não temos. Isso. Então, já que nós não temos, eu acho que a gente deve, pelo menos, seguir a casa do seu pai de santo. Porque você hoje vê que nem os próprios filhos fazem as mesmas coisas que os pais de santo dele fazem. É verdade. Até isso eles mudam. A mãe de santo cozinha a abóbora no fogo. Eles já vão cozinhar aquela abóbora na lenha. Por que não tem o mesmo segmento? Por que eles, se eles saíram daquela barriga, por que eles não seguem ou errado ou certo? Eles não têm que. Primeiro, que eu acho que você não tem que questionar sua mãe de santo se ela está certa ou está errada. Se você está ali, se não está satisfeito, então saia e vai procurar fazer a sua vida em um outro lugar onde você acha que seja mais perfeito. Senão, o segmento tem que ser único. É verdade. Eu acho que tem que ser único, que não existe hoje. O senhor vê hoje, nós mesmos, seja um D, somos todos, temos os mesmos ritos, temos Não. os mesmos segmentos? Não. Não temos. Por Cada quê? um no Porque seu caminho. eles não dão isso para gente. Você vai lá na Bahia, né? Você vai no axé, né? Seja onde. Eles dão alguma coisa para você aprender, para você trazer, para você botar na sua casa? Não dão. E quando dão, dão errado. A senhora entendeu lá em cima quando eu disse que o que falta, o seu santo completa? Por isso que não existe o mesmo ritual, porque a gente não sabe o que está acontecendo na casa matriz. É verdade, é verdade. Então, quando eu disse para a senhora que lá em cima eu falei para a senhora, se a Isso. senhora faltou alguma coisa, não faltou nada, porque o santo vai completar aquilo ali. Porque a Isso senhora, aí. ninguém nasce sabendo. E ele, Isso. eu não sei qual é o motivo, não venho aqui, vou falar, até porque eu posso é, é, ser processado até por isso, tem algum motivo que eles não te dão as coisas certas para tu fazer, que deveriam. É o nome do axé que está seguindo em frente, né? É isso aí. É o Isso nome do aí. axé que está seguindo em frente. Então, o que a senhora acha, mãe, é, da, da sucessão de uma casa de santo? Ela seria consanguíneo ou seria para um filho de santo? O que a senhora, como é que a senhora vê isso? Eu acho que, bom, não sei se é o correto, eu não sei como funciona. Eu acho que os seus filhos herdam aquilo que é seu de carne. Agora, o que é do espiritual tem que ser ligado ao espiritual. Então, eu acho que quem tem que orientar, quem tem que mostrar é o espiritual. Por isso que nós temos as coisas têm que ser feitas, né? Para poder ali o responsável
daquela cerimônia que está fazendo, né? Dos carregos, das coisas todas do zelador, ele ali tem que dizer quem é o sucessor. O sucessor tem que ser aquele que está ali, aquele que está plantado ali dentro do axé, aquele que está no axé e aquele que funciona dentro do axé. Parabéns. Porque espaço físico é uma coisa, axé é outro, né, mãe? E axé a Exatamente. senhora pode pegar e levar para onde a senhora quiser. O espaço físico Exato. pertence à família consanguínea, Isso aí. né? Isso Parabéns. aí. Mãe, a gente está chegando no final. Calma que está chegando no final e tá gostoso o nosso papo, né? Que Tá, tá, bom, tá bom. tá gostoso. Tá bom. Mãe, o que que a senhora acha dessa introdução desse povo que vai ali na África, passa uma semana ali na África e volta para cá e dizendo que sabe tudo? Como é que a senhora acha essa chuva que está tendo dessas informações que a gente não teve com nossos passado, com nossos mais velhos? O que que a senhora acha dessa chuva de informação? Eu fico muito triste, sabe? Eu agora usei um termo até que o meu neto usa muito. Eu fico muito triste com relação a isso, porque isso tudo para mim é porque ninguém aprende nada em uma semana, ninguém aprende nada em um mês, em um ano, em 10 anos. Você não aprende nada só com uma apostila. Porque você ter a teoria é uma coisa. Agora, você vivenciar e ter a prática daquilo, eu acho que não é com alguns aninhos. Eu acho que você precisa de um embasamento muito grande, uma formação muito grande, para você poder vivenciar e passar isso para as pessoas. As pessoas hoje querem fazer do nosso candomblé uma África. Verdade. E nós não somos africanos. Infelizmente, a gente não cultua os vodus em pé praça. A gente não tem coisas que a gente não faz que eles lá fazem. Então, eles são eles. Nós somos nós. Nós não temos que misturar, dizer, mas isso na África não existe. Eu não sou da África. Então, aquilo que está ali, a gente tem que completar com o que nós temos. Até porque coisas que existem na África, eles fazem algumas coisas que a gente faz aqui? Não. Por quê que nós temos que seguir a África? Verdade. A gente pode ter uma noção e trazer algumas coisas que a gente vê que é importante, que faz sentido, né? Eu digo sempre, para mim, candomblé, ele tem que fazer sentido. É verdade. Fazendo sentido, a gente vamos adequar o candomblé africano aqui. Vamos botar algumas coisas do candomblé. Eu não sou radical de achar que não, África é África, nós somos nós. Não, mas tem que ter uma lógica. É verdade. Eu costumo dizer nas nossas reuniões que candomblé ele é 110% brasileiro. Na África não tem candomblé, então vamos seguir aquilo que nós temos aqui que deu certo até hoje. Não é verdade? Então é melhor a gente ir uma casa de babá, porque lá só tem babá. É verdade, babá aqui, é né? verdade. Mãe, a senhora falou que a senhora está afastada da sua mãe de santo, saiu da casa, não está mais com ela. Se a senhora quiser responder, não precisa citar nome. A senhora está com alguém hoje? Ou... Estou muito. Eu não preciso. Não tem problema nenhum. Eu digo sempre para todo mundo: eu estou namorando e estou amando, estou começando a gostar muito. Da Mãe Socorro. Eu não escondo de ninguém, não preciso ficar escondendo de ninguém. No momento, eu estou me agradando e eu estou buscando as coisas de me aconchegar mais com ela. Né? Eu estou procurando o que eu posso estar dentro do axé para poder. Eu preciso, eu gosto, eu me sinto bem em falar assim, eu tenho uma mãe de santo. Ah, que maravilha, mãe. Eu espero que a senhora seja feliz com essa sua escolha, porque se essa é a sua escolha, é a escolha do Ogum, entendeu?
E hoje, como eu costumo dizer, né? O Vodun, né? O Ogum, por exemplo, ele sabe o dia da manhã. A gente não sabe nem o de ontem que vivemos, né? Exatamente, Então, eles é que é a exatamente. nossa diretriz. Mãe, nós chegamos ao final e eu vou pedir à senhora que a senhora dê um conselho para esses novos pais de santo que está entrando agora. O conselho que eu dou é o que eu dou o conselho para os meus filhos de santo. A nossa vida espiritual, a gente não tem que, nós não temos que nos preocupar com o ser humano. Nós temos que nos preocupar com o Vodum. O Vodum tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu digo para eles: se você estiver agradando ao Vodum, você está agradando ao mundo. Você está agradando a todo mundo. Você não precisa agradar a mim, nem agradar fulano só porque eu sou a sua Doné, ou porque o outro é o Ogan, o outro é Eked, eu tenho que puxar saco de um de outro. Não. Faça pelo Vodum. Se você estiver fazendo pelo Vodum, você está fazendo pela sua vida espiritual. E isso é que é o importante. Esquece as pessoas. Procura agir como o Vodum gostaria, o que é melhor para o Vodum. E o que for melhor para o Vodum é o melhor para a gente. Mãe, que maravilha. Olha, amei esse bate-papo com a senhora, porque não é uma entrevista, foi um bate-papo. E a gente quer Isso. aguardar. Lá na frente vai estar arquivado, e a gente vai falar, ó, dona Kátia, no dia tal, deu uma entrevista assim, assim, falou da vida dela, falou dela, sem... Viu como é que a senhora disse? Ah, eu sou tão pequenininha, eu sou tão novinha, não tenho o que falar. Tem muito, todo mundo tem muito o que falar. E agora nós chegamos ao final. Então, eu sou um dos 5 Admir da Voz do Sagrado. Em nome da Voz do Sagrado, a senhora como primeira dama, que o nosso presidente é o seu marido, né? Mas em nome da Voz do Sagrado, eu, junto no ADG, José do Nascimento Filho, Ogan, Runtozezinho, assim como conhecido, agradeço a senhora e agradeço Ogum também por permitir que a senhora esteja presente nessa entrevista, nesse bate-papo comigo. Esse bate-papo. É um bate-papo. Então eu É, agradeço a senhora, em nome dos outros 4 Admir da Voz do Sagrado, e possamos estar sempre junto, que o Vodum possa estar sempre ao nosso lado, que meu pai axé, Jagum possa lhe dar a cura sempre, que Ogum abra sempre os nossos caminhos. E que axé. Iemanjá ilumine a gente, abre nossa mente, nos dê tranquilidade para viver, tá bom, mãe?